O problema nunca foi um gasto grande. Um lanche depois do trabalho. Eu mereço. Uma promoção inesperada. É só dessa vez. Uma assinatura barata. Nem vai fazer diferença. Cada escolha parecia pequena, inofensiva, sem impacto. Mas todos os dias esses pequenos gastos se repetiam. E sem perceber, Marcos estava criando um vazamento. Lento, silencioso e perigoso. Os meses passaram. Ele continuava guardando dinheiro. Mas algo não fazia sentido. O saldo não crescia. Era como se o dinheiro escorresse pelos dedos. Foi quando ele fez uma pergunta simples que mudou tudo. Tudo começa com pequenas escolhas. Moedas que escorrem por entre os dedos sem que a gente perceba o impacto real no futuro. Marcos é um jovem comum. Ele trabalha duro, mas no fim do mês, o saldo da conta sempre o deixava em choque. Ele olhava para os números e não entendia. Não havia grandes compras, nem luxos extravagantes. Para onde estava indo todo o salário? Determinado a resolver o mistério, Marcos decidiu investigar. Ele começou a anotar cada centavo, analisando recibos e planilhas detalhadamente. Ele mergulhou nos detalhes. Cada pequena despesa no computador era uma peça de um quebra-cabeça que ele estava finalmente montando. E então, os vilões começaram a aparecer. O primeiro? Aquele cafezinho especial todas as manhãs, comprado por puro hábito. Depois vieram os lanches rápidos. Aquela fome no meio da tarde que resolvia com um clique, sem pensar no preço acumulado. E, claro, as compras online. Itens baratos, promoções irresistíveis de apenas alguns reais que pareciam não fazer diferença no orçamento. Mas a matemática não mente. Marcos começou a empilhar esses pequenos gastos, transformando moedas individuais em pilhas sólidas de metal. O que era invisível se tornou uma montanha. Uma massa gigante de despesas que agora bloqueava seu caminho para os objetivos maiores. Ele percebeu que sua vida financeira era como um cenário de massa se desfazendo. Pequenos pedaços caindo, sem dor, mas com grandes consequências. A ficha caiu. O problema não era a falta de dinheiro, mas a falta de percepção sobre onde ele estava sendo aplicado. Muitas pessoas, assim como o Marcos, perdem o controle financeiro de forma silenciosa. O perigo mora nos detalhes que ignoramos diariamente. Marcos agora encarava a montanha de frente. Ele sentia a incerteza. Como desconstruir esse peso e recuperar a tranquilidade? Este foi apenas o despertar. Marcos ainda não sabia como resolver, mas o primeiro passo já havia sido dado. E você? Muitas vezes, pequenos gastos diários parecem insignificantes no momento, mas a verdade é que essas moedas se acumulam silenciosamente contra você. Ou você controla os seus pequenos gastos agora, ou eles vão acabar controlando o seu futuro financeiro. Marcos olhava para as pilhas de contas sobre a mesa com um peso enorme no peito. Sua carteira estava vazia e o desânimo tomava conta. Ele se sentia perdido em um ciclo de dívidas. O rosto de Marcos refletia a exaustão de quem não via uma saída para sua situação financeira. Mas em uma manhã ensolarada, algo mudou. Marcos decidiu que não deixaria o dinheiro controlar sua felicidade. Ele resolveu dar o primeiro passo hoje. Ele começou guardando pequenas moedas e notas em um pote de vidro. Era pouco, mas representava o início de uma nova mentalidade de disciplina financeira. Os dias se tornaram semanas. Vimos as folhas do calendário caírem rapidamente, enquanto Marcos resistia às tentações de gastos desnecessários para focar em sua meta. O pote, antes vazio, começou a encher. Marcos olhava para aquele progresso com um sorriso contido, sentindo que finalmente estava no comando de seu destino. A jornada de Marcos estava apenas começando. Mas a confiança que ele adquiriu era visível em cada gesto, em cada escolha consciente que fazia diariamente. Ele começou a usar a tecnologia a seu favor. Ao abrir o aplicativo do banco, ele não sentia mais medo, mas sim uma sensação de vitória. Os números cresciam. O extrato bancário agora era motivo de orgulho, refletindo o esforço e a dedicação de quem aprendeu o valor de cada centavo poupado.
Marcos caminhava pelas ruas com uma nova postura. O sentimento de segurança financeira trazia uma leveza que ele não experimentava há muitos anos. Tudo parecia perfeito. A iluminação de sua vida era quente e vibrante, simbolizando a estabilidade e o progresso constante que ele tanto buscou alcançar. No entanto, com a segurança veio um novo desafio. Marcos começou a adotar pequenos hábitos que pareciam inofensivos no início, como pequenos luxos diários, uma compra por impulso aqui, um gadget desnecessário ali. Ele acreditava que, por ter dinheiro agora, essas pequenas escolhas não afetariam seu grande objetivo. O tom visual começou a mudar. A música tornou-se levemente misteriosa, enquanto Marcos acumulava sacolas de compras em seu apartamento, quase sem perceber o excesso. Em uma noite silenciosa, Marcos olhou para seu extrato novamente. Dessa vez, o brilho nos olhos deu lugar a uma expressão de choque e realização súbita. Ele percebeu que algo estava muito errado. O progresso que levou meses para construir estava escorrendo por entre seus dedos devido a esses pequenos deslizes. A disciplina financeira não é um destino, mas uma vigília constante. E foi exatamente aí que o erro começou. Você consegue adivinhar qual foi?